Bem-vindos a uma viagem fascinante pelo tempo, onde exploraremos o grandioso império do Antigo Egito. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos de uma das civilizações mais poderosas e enigmáticas da história da humanidade. Desde as majestosas pirâmides de Gizé até os mistérios dos faraós e das múmias, o Egito Antigo é uma terra rica em cultura, mitologia e avanços impressionantes. Prepare-se para descobrir como essa civilização milenar moldou o mundo como o conhecemos e deixou um legado que ainda nos intriga milhares de anos depois. O período pré-dinástico do Egito, que se estende aproximadamente de 5.500 a 3.100 a.C., é uma fase crucial na formação da civilização egípcia antiga. Este período é marcado pela transição de uma sociedade de caçadores-coletores e pastores para uma sociedade agrícola complexa que eventualmente levaria ao surgimento do Antigo Império. Durante o início deste período, as comunidades egípcias eram predominantemente de agricultores que começaram a se estabelecer em aldeias ao longo do Vale do Nilo. A crescente dependência da agricultura e a gestão das cheias do Nilo foram fatores determinantes na organização social e econômica. Essas sociedades começaram a desenvolver técnicas avançadas de cultivo, como a irrigação, que permitiram um aumento significativo na produção de alimentos. Uma das características mais importantes do período pré-dinástico é o desenvolvimento das primeiras formas de organização política e social. A sociedade egípcia começou a se estruturar em torno de pequenas unidades políticas e religiosas, com a formação de chefias locais e o início da construção de centros cerimoniais. Isso é evidenciado pelos sítios arqueológicos, como Hieracómpolis, Snekin e Inacada, onde foram encontrados artefatos que indicam uma crescente complexidade social e econômica. A cultura material deste período inclui a cerâmica de estilo distinto, objetos de pedra polida, e uma variedade de artefatos ritualísticos e utilitários. As evidências mostram uma rica tradição artística e um crescente simbolismo religioso. A arte e a cerâmica desse período frequentemente apresentam motivos zoomórficos e geométricos, que podem refletir crenças espirituais e práticas rituais emergentes. Os achados arqueológicos revelam também as primeiras formas de hierarquia social, com a evidência de túmulos mais elaborados para os indivíduos de status mais alto. Esses túmulos contêm ricos ajuares funerários, sugerindo a presença de uma elite emergente e a complexidade crescente da vida social e religiosa. O período pré-dinástico culmina com a unificação do Alto e Baixo Egito, tradicionalmente associada ao reinado do rei Menes ou Narmer, que marca o início da dinastia Zero e a formação do reino egípcio unificado. Esta unificação consolidou as várias entidades políticas e sociais que haviam se desenvolvido ao longo do período, levando ao surgimento da dinastia arcaica e estabelecendo as bases para a futura grandeza da civilização egípcia. Portanto, o período pré-dinástico é um período de transição vital que prepara o terreno para a formação do Estado egípcio antigo, marcando a transformação de uma coleção de comunidades agrícolas em uma das civilizações mais duradouras e influentes da antiguidade. O período dinástico inicial do Egito, que se estende aproximadamente de 3.100 a 2.686 a.C., marca o início da era histórica do Egito e é caracterizado pela unificação das terras do Alto e Baixo Egito sob um único governante. Este período, também conhecido como o período Tinita, é crucial para a formação do Estado egípcio e para o desenvolvimento das instituições que sustentariam a civilização egípcia durante milênios. A unificação do Egito é tradicionalmente atribuída ao rei Menes, também identificado como Narmer, que é considerado o primeiro faraó a governar tanto o Alto quanto o Baixo Egito. O famoso Paleta de Narmer, um artefato arqueológico significativo, retrata a vitória de Narmer sobre seus inimigos e simboliza a unificação das duas terras. Esta unificação deu origem à primeira dinastia, estabelecendo a base para um governo centralizado forte, com o faraó como figura central de autoridade política e religiosa. Durante o período dinástico inicial, a capital do Egito foi estabelecida em Tinis, no Alto Egito, mas o poder político e religioso também se concentrou em Mênfis, que se tornou uma das cidades mais importantes do Antigo Egito. Os faraós deste período eram vistos não apenas como governantes, mas também como deuses vivos, o que reforçava sua autoridade sobre o povo egípcio. Este período é marcado por importantes avanços na administração estatal, com o desenvolvimento de uma burocracia complexa e a criação de um sistema de escrita hieroglífica.
A escrita tornou-se uma ferramenta essencial para a administração do Estado, permitindo o registro de atividades econômicas, decretos reais e eventos históricos. Este desenvolvimento da escrita hieroglífica foi um passo crucial para a consolidação do poder faraônico e para a preservação da cultura egípcia. Na arquitetura, o período dinástico inicial é conhecido pela construção de túmulos reais monumentais, conhecidos como mastabas. Estes túmulos, construídos em Saqqara e Abidos, mostram o crescente poder e riqueza dos faraós, bem como a importância do culto aos mortos. A prática de sepultar os faraós com objetos funerários valiosos e a construção de tumbas elaboradas refletem a crença na vida após a morte e a necessidade de garantir a imortalidade do faraó. A religião também se desenvolveu significativamente durante este período, com a consolidação de um panteão de deuses que desempenhariam papéis centrais na vida religiosa egípcia. A figura do faraó como intermediário entre os deuses e os homens foi central para a ideologia do governo egípcio, estabelecendo uma relação simbiótica entre a religião e o poder político. O período dinástico inicial termina com o advento da Terceira Dinastia, marcando o início do Antigo Império. Este período foi fundamental para o estabelecimento das bases do Estado egípcio, consolidando o poder dos faraós e criando as instituições que sustentariam uma das civilizações mais notáveis da história. O Antigo Império do Egito, que se estende aproximadamente de 2686 a 2181 a.C., é considerado uma das fases mais brilhantes da civilização egípcia antiga, muitas vezes referida como a Era das Pirâmides. Este período é marcado pela consolidação de um governo centralizado, grandes avanços na arquitetura monumental e a crescente complexidade da sociedade egípcia. O Antigo Império começou com a Terceira Dinastia e se estendeu até o final da Sexta Dinastia. Durante este período, o faraó não era apenas o governante supremo, mas também era considerado uma divindade viva, um intermediário entre os deuses e os homens. Essa concessão de realeza divina foi fundamental para a centralização do poder e a unidade do Estado egípcio. O Antigo Império é, sem dúvida, mais famoso pelas suas realizações arquitetônicas, especialmente as pirâmides. A primeira dessas pirâmides foi construída pelo faraó Djoser, da Terceira Dinastia, em Saqqara. Conhecida como a Pirâmide de Degraus, foi projetada pelo arquiteto Imhotep e é a primeira grande estrutura de pedra conhecida na história da humanidade. A Quarta Dinastia testemunhou a construção das Pirâmides de Gizé, que são os monumentos mais icônicos do Egito. A Grande Pirâmide de Quéops, Xufu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, exemplifica o poder, a riqueza e a capacidade organizacional do Estado egípcio durante este período. Essas estruturas gigantescas não só serviam como tumbas reais, mas também como símbolos da divindade e da eternidade do faraó. Além das pirâmides, o Antigo Império também viu o desenvolvimento de complexos templos e mastabas, túmulos retangulares usados pela nobreza. A arte do período, incluindo estátuas, relevos e pinturas, era altamente estilizada, com ênfase na ordem, simetria e na representação idealizada do faraó e dos deuses. A sociedade do Antigo Império era hierárquica e centralizada. No topo, estava o faraó, seguido pelos vizires, nobres, sacerdotes e escribas, que formavam a elite administrativa e religiosa do Estado. A maioria da população era composta de camponeses que trabalhavam nas terras do faraó, dos templos e da nobreza. A economia era predominantemente agrícola, com o Nilo desempenhando um papel vital. As inundações anuais do rio fertilizavam as terras, permitindo colheitas abundantes. O controle das águas do Nilo e a gestão das terras agrícolas eram fundamentais para a estabilidade do reino, e o Estado desempenhava um papel central na redistribuição dos recursos. Apesar de seu esplendor, o Antigo Império começou a declinar durante a Sexta Dinastia. O reinado de Pepi II, que durou cerca de 94 anos, foi marcado por uma gradual erosão do poder centralizado. Os governadores provinciais, conhecidos como nomarcas, começaram a acumular mais poder e influência, enfraquecendo a autoridade do faraó. Além disso, fatores como a irregularidade das inundações do Nilo, crises econômicas e possíveis mudanças climáticas contribuíram para o colapso do Antigo Império. No final deste período, o Egito entrou no primeiro período intermediário, uma época de fragmentação política e instabilidade.
O primeiro período intermediário do Egito, que se estende aproximadamente de 2181 a 2055 a.C., é uma era de transição entre o fim do Antigo Império e o início do Médio Império. Este período é caracterizado por uma significativa fragmentação política, instabilidade social e mudanças culturais, marcando uma época de crise e transformação na história egípcia. O primeiro período intermediário começou após o colapso do Antigo Império, que havia sido um período de grande centralização e construção monumental. A sexta dinastia, particularmente sob o longo reinado do faraó Pepi II, viu o poder central do faraó enfraquecer gradualmente. O governo centralizado começou a se desintegrar à medida que os nomarcas, os governadores provinciais, ganharam autonomia crescente, criando praticamente estados independentes em várias regiões do Egito. Esse enfraquecimento do poder central foi exacerbado por fatores ambientais, como as inundações irregulares do Nilo, que levaram a falhas nas colheitas, fome e, consequentemente, instabilidade social. A quebra da ordem social que sustentava o antigo império contribuiu para um período de desordem, onde o poder se fragmentou em vários centros rivais. Durante o primeiro período intermediário, o Egito foi dividido em vários reinos rivais. No norte, no Baixo Egito, a cidade de Heracleópolis emergiu como um dos principais centros de poder. Os governantes heracleopolitanos, conhecidos como a Nona e a Décima dinastias, procuraram manter a ordem e estabilizar a região, mas enfrentaram desafios significativos, incluindo conflitos com os nomarcas e a constante ameaça de invasão por parte de forças externas. Enquanto isso, no sul, no Alto Egito, a cidade de Tebas começou a se afirmar como um centro de poder alternativo. A Tebas era governada pelos líderes da 11ª dinastia, que, ao longo do tempo, aumentaram sua influência e desafiaram a hegemonia dos governantes heracleopolitanos do norte. Este período de fragmentação também trouxe mudanças culturais significativas. Com o colapso do poder centralizado, houve uma democratização da cultura funerária, onde as práticas funerárias que antes eram exclusivas da realeza começaram a se espalhar para outras classes sociais. Isso se reflete no crescente uso dos utextos dos sarcófagos, que permitiam que indivíduos comuns esperassem uma vida após a morte semelhante à dos faraós. A arte e a arquitetura também passaram por transformações, muitas vezes refletindo os recursos mais limitados e as condições locais de diferentes regiões. Embora a grandiosidade do Antigo Império tenha diminuído, este foi um período de experimentação e adaptação, com novas formas e estilos emergindo em diferentes áreas do Egito. O primeiro período intermediário terminou com a reunificação do Egito sob o faraó Mentuhotep II, da 11ª dinastia, que governava Tebas. Após uma série de campanhas militares, Mentuhotep II conseguiu derrotar os governantes heracleopolitanos do norte, reunificando o Egito por volta de 2055 a.C. Essa reunificação marcou o início do Médio Império, uma nova era de prosperidade, estabilidade e renascimento cultural. O Império do Antigo Egito teve uma influência cultural e científica duradoura, que moldou não apenas a civilização egípcia, mas também impactou profundamente o desenvolvimento de outras culturas ao longo da história. Com uma história que se estende por mais de 3.000 anos, o Egito Antigo foi uma das civilizações mais avançadas e duradouras do mundo antigo, deixando um legado que ressoa até os dias atuais. A cultura egípcia era profundamente enraizada em suas crenças religiosas e em sua visão de mundo, o que se refletia em quase todos os aspectos da vida egípcia. A arquitetura monumental, como as pirâmides de Gizé, os templos de Karnak e Luxor, e os túmulos no Vale dos Reis, são exemplos notáveis da habilidade dos egípcios em combinar funcionalidade com um profundo simbolismo religioso. Esses monumentos não apenas serviam para honrar os deuses e os faraós, mas também demonstravam o poder e a grandeza do império. A iconografia e a arte egípcia, caracterizada por seu estilo formal e altamente estilizado, influenciaram culturas vizinhas, como os núbios, e posteriormente, os gregos e romanos, que adotaram e adaptaram muitos aspectos da arte egípcia em suas próprias culturas. A escrita egípcia, especialmente os hieróglifos, foi uma das primeiras formas de escrita desenvolvidas pela humanidade e desempenhou um papel crucial na administração do império, na literatura e nas práticas religiosas. A Pedra de Roseta, descoberta em 1799, foi fundamental para a decifração dos hieróglifos e abriu as portas para uma compreensão mais profunda da civilização egípcia e de seu impacto cultural.
O Egito Antigo também foi um centro de inovação científica, com avanços significativos em várias áreas do conhecimento, incluindo medicina, matemática, astronomia e engenharia. A medicina egípcia era altamente desenvolvida para a época, com médicos que eram respeitados por sua habilidade em tratar feridas, realizar cirurgias e utilizar uma ampla gama de plantas medicinais. Os papiros médicos, como o papiro Edwin Smith e o papiro Ebers, são testemunhos de seu conhecimento avançado em anatomia e tratamentos médicos. A matemática no Egito Antigo, especialmente a aritmética e a geometria, desempenhou um papel fundamental na construção das grandes pirâmides e na administração do império. A necessidade de medir terras, calcular impostos e construir monumentos grandiosos levou ao desenvolvimento de métodos matemáticos que mais tarde influenciariam outras civilizações, incluindo a grega. A astronomia também foi uma área de grande interesse para os egípcios, que observaram os céus para criar um calendário baseado no ciclo solar, um dos primeiros do mundo. O alinhamento preciso dos monumentos com os corpos celestes e a previsão das inundações anuais do Nilo demonstram a sofisticação de seus conhecimentos astronômicos. Além disso, a engenharia egípcia era incomparável em sua época. A construção das pirâmides, templos e outras estruturas monumentais demonstra um conhecimento profundo de arquitetura, física e logística. Essas obras exigiram a coordenação de milhares de trabalhadores, o uso de ferramentas sofisticadas e a aplicação de técnicas avançadas para a época, como o transporte de blocos de pedra pesando toneladas. Em resumo, o Antigo Egito foi uma civilização pioneira cujas contribuições culturais e científicas moldaram não apenas seu próprio império, mas também tiveram uma influência duradoura sobre o desenvolvimento de outras civilizações, tanto no mundo antigo quanto na posteridade. A combinação de realizações artísticas, religiosas e científicas do Egito Antigo continua a fascinar e inspirar estudiosos e o público em geral até os dias de hoje. Embora o Antigo Egito tenha florescido há milhares de anos, sua influência ainda ressoa no mundo de hoje. As contribuições dos egípcios à ciência, matemática, arquitetura e medicina continuam a ser estudadas e admiradas. O legado dos faraós, preservado em monumentos majestosos e textos antigos, nos oferece uma janela para o passado, enquanto inspira avanços no presente. A escrita hieroglífica foi um dos primeiros sistemas de linguagem estruturada, base para o desenvolvimento das linguagens modernas. Seus avanços em engenharia, exemplificados pelas pirâmides, continuam a impressionar e desafiar engenheiros contemporâneos. E na medicina, os conhecimentos e práticas desenvolvidos pelos antigos egípcios formaram a base para muitas técnicas que ainda usamos. Até a próxima!